do nosso Deus. Amém? Amém. Hoje a gente vai meditar sobre um tema extremamente importante, que é o sucesso segundo a Bíblia. Quem se considera uma pessoa de sucesso aqui, diga eu. Glória a Deus. Então nós vamos entender se você realmente é uma pessoa de sucesso segundo a Bíblia, não de acordo com o que eu acho ou você acha. Então nós vamos entender no Senhor a questão do sucesso hoje. Só que antes, eu quero te convidar a orar para a gente pedir sabedoria e discernimento nesse momento aqui da palavra, em nome de Jesus. Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos. Obrigado pelo teu santo nome, ter nos resgatado. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem firmado os nossos passos. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito no nosso meio. Que nesse momento aqui da palavra nós possamos crescer, ouvir a tua voz e amadurecer um pouquinho mais, para estarmos cada vez mais parecidos com o Senhor. Meu Deus, que nessa noite nós possamos nos tornar pessoas de sucesso, mas não de acordo com a nossa visão, uma visão do mundo, mas uma visão do Senhor para a nossa vida. Que a gente entenda a tua vontade para a nossa vida e que a gente possa colocar em prática. Em nome de Jesus, Deus. Amém. 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 Então, antes da gente entender e ver exemplos bíblicos aqui sobre sucesso, o que é que Deus pensa sobre sucesso, nós precisamos entender o que seria o sucesso. Tem uma definição de sucesso que eu gosto, que é bem simples. Diz que sucesso é ter o resultado esperado. Então, se você teve sucesso em algo, se você alcançou o resultado que você planejava ter. Então, a gente pode você ter feito faculdade e o sucesso seria o diploma, se formar. Vou ajeitar aqui, irmão Augusto, ajeita uma caixa de som dessa, ele vai ter sucesso se ele me entregar ela funcionando novamente. Então você trabalha e vai ter sucesso. Eu quero nesse mês vender X no meu trabalho. E aí você teve sucesso porque teve o resultado esperado. Você vai caminhando, se aproximando de metas pessoais que você vai colocando na sua vida e você vai tendo resultados na sua vida. Então você que disse nesse instante que você é uma pessoa de sucesso, provavelmente na sua avaliação você está conseguindo alcançar os resultados na sua vida. Quem namora aqui, diga eu. Talvez você teve o sucesso e foi uma conquista gigantesca para você ter conseguido namorar com essa menina aí. E aí você olha e vê, olha o sucesso, o meu sucesso aqui do lado. Olha para ela agora e diga, ó, meu sucesso. Se você está do lado do amor da sua vida. Eita, escutei até beijo, não vou nem olhar. Escutei o estralo daqui. Mas a gente vai tendo sucesso na nossa vida, é bom que isso aconteça em nome de Jesus. Então, o que seria uma pessoa de sucesso? O que seria uma pessoa que tem conseguido isso, alcançar suas metas? Porque no mundo existe uma definição de uma pessoa de sucesso. Lá fora, eu espero que não esteja no seu coração, mas a gente mede o sucesso da pessoa pelos números, pelos bens que ela tem, pelas coisas que ela conseguiu acumular, pela quantidade de riqueza que ela tem, pela quantidade de diplomas que ela conseguiu, pela quantidade de seguidores que ela tem, se ela tem fama ou não, títulos ou não. Lá fora, o padrão de sucesso é esse. Fulano tem sucesso na vida. E a gente olha logo para casa, para o carro, da pessoa. Então é um sucesso muito ligado a bens. Só que nós, povo de Deus, nação do Senhor, uma igreja que está sendo ministrada em cima do Sermão do Monte aos domingos, entende que o nosso sucesso não deve ser medido pelo padrão lá de fora, pela régua lá de fora, mas de acordo com o que o Senhor libera para a nossa vida e os critérios de Deus para a nossa vida. Então, quando esperamos algo diferente do que Deus quer, nós confundimos sucesso com fracasso. Se eu começo a pensar com a cabeça diferente da do meu Deus, que é o meu Senhor, nós podemos achar que nós somos fracassados. E talvez nessa noite você entrou aqui com essa sensação. Pastor, não disse amém na pergunta do sucesso, porque eu acho que eu sou uma fracassada. Eu estou perdendo meu emprego, meu casamento está em crise. Eu oro e não acontece nada, as coisas não se abrem para mim. Então você pode estar pensando que é fracassado nessa noite, porque simplesmente você está pensando diferente da cabeça do Senhor. Porque o reino de Deus funciona com outra lógica. Repete comigo, o reino de Deus funciona
com outra lógica. Amém? Não é a lógica do mundo. Então, não é porque você tem demais que você tem uma pessoa de sucesso. As pessoas de sucesso que eu mais conheço, meu amado, tem uma vidazinha humilde, simples. Eu já conheço pessoas de sucesso com casinha de taipa, mas muito bem sucedidas, porque a Bíblia pinta e descreve um sucesso diferente para a nossa vida. E se nós não temos a mentalidade do reino, nós pensamos que nós temos sucesso enquanto nós somos fracassados, ou nós pensamos que somos fracassados enquanto nós somos pessoas de sucesso, de acordo com o Senhor. A teologia da prosperidade, que é uma teologia que tem que ser combatida no meio do reino de Deus, prega isso. Que o sucesso da pessoa, a espiritualidade da pessoa é medido pelos bens que ela tem. E Deus vai fazer com que você enriqueça, porque você é fiel a Ele. E o resultado da recompensa é essa: retidão, não doença, não morte. Uma certa vez, eu conversando com um homem, logo no início da minha caminhada cristã, e ele me dizendo que crente não ficava doente. Eu saí dali apavorado, fracassado, porque eu me achando não crente. Porque de vez em quando eu estava gripado, estava doente, aconteceu uma dor no meu corpo. E ele, muito ligado a esse pensamento aí do mundo, que sucesso em Deus é dar tudo certo aos olhos do homem. Mas repete comigo: sucesso em Deus é dar tudo certo aos olhos do Senhor. Então o padrão dele é diferente do nosso. Às vezes a gente se frustra. Eu tenho um filho de 3 anos, o Davizinho, que agora quando ele é frustrado, ele não mais diz que vai embora de casa. Ele até escreve para onde é que ele vai. Eu vou embora para Orlando. Não é pouca coisa, meu filho. Ele diz: olha, eu vou embora para Orlando. E aí, tem muito crente fazendo isso. Quando Deus frustra, está dizendo: eu vou embora, não quero mais ficar com o Senhor. Eu vou para Orlando espiritual. Seja qual for a sua resposta a Deus diante de fracassos que você acha que é fracasso, Deus quer quebrar isso nessa noite. Amém? Nós vamos e temos um desafio de aprender em cima de 4 homens, 4 profetas do Senhor. O tempo é curto, vamos correr. Se não der tempo hoje, vamos fazer de tudo para dar. Fica uma segunda parte para a próxima semana, em nome de Jesus. O primeiro homem que eu quero meditar com você, que teve sucesso de acordo com o Senhor, é Jeremias. Quem conhece aqui a história dele? Você hoje vai conhecer parte da história dele. Então, nós vamos meditar agora no início, esse primeiro dos 4, o sucesso de Jeremias. Jeremias, profeta do Senhor, foi levantado por Deus num contexto que precedia muita dor em meio a Israel. Deus anunciava que ia trazer punição, ia trazer um cativeiro. A Israel seria levada até a Babilônia, ia ser presa lá, iam para lá, ia ser preso lá, viver lá numa terra distante. Porque o povo estava adorando outros deuses, o povo brincava com o Senhor. E de repente, Deus chega para aquele menino, Jeremias capítulo 1, verso 4, diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. E o designei o quê? Profeta às nações. É ou não é a descrição de uma vida de sucesso? Sim ou não? Imagina, volta aí, por favor, versículo. Você ouvir do Senhor que Ele está te separando e designando para você ser profeta. Na sua cabeça, no seu coração, você vai entender: puxa vida, eu vou ser vitorioso, eu vou ter muito sucesso na minha vida, porque o próprio Deus está dizendo isso para mim. Quem aqui gostaria desse chamado, de maneira sincera? De ouvir a voz do Senhor e te dizer: olha, eu estou te designando agora a ser profeta às nações. Alguém? Algum amém? Porque você ama o sucesso e quer, claro, que eu quero lotar estádios. Eu quero, em nome de Jesus, ser ouvido, ser profeta do Senhor. Então, muitos queriam esse chamado de Jeremias. E aí ele passa 40 anos pregando. Repete comigo: quanto tempo ele passou pregando? Sabe qual foi o resultado que ele teve? Quantas vidas? 0. Ninguém se converteu, ninguém atendeu o chamado dele. 0 vidas. Jeremias, profeta do Senhor, chamado por Deus. Você viu o versículo? Te escolhi no ventre. Talvez no coração desse homem: como é que Deus me escolhe para ser profeta? Eu não tenho resultado nenhum. Aos olhos humanos ele estava zerado. Aos nossos olhos, olharia para um profeta desse e disse: olha, o profeta que não converte ninguém é um fracassado. Mas o reino de Deus funciona diferente. Aos olhos do nosso bom Pai, o sucesso não é medido por números. Não é medido pelo que você conquista.
não é medido por esse contexto. Como estaria a igreja, o nosso coração, se essa igreja aqui não estivesse crescendo da forma que está crescendo? Esse homem se manteve 40 anos obediente à vontade do Senhor sem ver resultado humano nenhum. Ele não via conversões, o povo não se redimia, o povo não se afastava do Baal, o povo continuava fazendo de errado o que estava fazendo, mas durante 40 anos ele continuou pregando, cumprindo a vontade do Senhor. E Deus, no capítulo 7, o verso 27, Deus havia alertado Jeremias disso. Quando você lhes disser tudo isso, eles não o... Está aí não? Vai. Quando você lhes disser tudo isso, eles não o escutarão. Quando você os chamar, não responderão. Quem aqui aceitaria um chamado do Senhor, onde não teria humanamente resultados visíveis? Primeira lição para a nossa vida, o sucesso de Jeremias foi se manter profeta de Deus, mesmo sabendo que ninguém o ouviria. O sucesso dele foi continuar falando, mesmo Deus tendo alertado que as pessoas não iriam ouvi-lo, porque no reino de Deus, o nosso comportamento, o nosso sucesso não está ligado a resultados. Amém, igreja? Deus talvez está te chamando e você está ligando quantos serão convertidos, quantos entrarão, quantas palmas eu receberei, quantos títulos, e Deus talvez está te chamando para o zero. Para não ter resultado humano. O que é uma igreja de sucesso? Aos nossos olhos, de maneira sincera. A gente olha para uma igreja de Fortaleza lotada, entupida, e a gente olha que igreja abençoada. Por quê? Eu não conheço a igreja, mas eu sei que tem 5.000 pessoas ali dentro. Essa não é a visão do reino de Deus. Uma igreja de sucesso não é uma igreja que tem um templo gigante, não é uma igreja rica. Mas uma igreja de sucesso é uma igreja que é fiel ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. O desafio do Senhor para a sua vida e para a minha vida é que você se mantenha fiel, que essa igreja se mantenha fiel, independente dos números. Tem acontecido um fenômeno aqui na igreja. Toda vida, aos domingos, nosso culto das 7 horas entupia e o das 5 era bem vaguinho. Não sei que louca foi essa que deu na igreja agora, que o das 5 é entupido de gente e o das 7 está mais tranquilo de vir, fica a cadeira mais disponível. De repente mudou-se a agenda da igreja e os irmãos preferem agora o das 5. Daqui a pouco eu vou pedir, irmão, vamos para o das 7. Era o contrário, um dia desse. Mas o sucesso da nossa igreja não é por ter 2 cultos aos domingos, amém? Algo que a gente não pode negociar é a fidelidade ao nosso Deus. Uma certa igreja, no livro de Apocalipse, a igreja de Laodiceia, se achava rica. Por números, por riquezas, ou talvez você se ache uma pessoa de sucesso, porque tem números, sua conta está bem gorda. Mas é essa igreja aqui, Apocalipse 3,17 diz, você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Porque Deus vê de maneira diferente. Amém? Meu amado, não meça o seu sucesso pela régua do mundo, por números, por riquezas, por aplausos, por fama. Se mantenha fiel ao Deus que te chamou, o chamado do Senhor na sua vida, você tem que se manter fiel. Pastor, fui chamado para limpar a igreja, se mantém fiel a isso. Fui chamado a ser mãe, dentro de casa, cuidar bem dos meus filhos, se mantenha fiel a isso. Fui chamado a ser um empresário, se mantenha fiel a isso. Porque eu não estou crescendo, não tenho 10 empresas ainda, se mantenha fiel a uma. Faliu, eu estou no zero, estou igual Jeremias. Mas me mantenho fiel, entendendo que o meu resultado não está baseado no mundo. O sucesso ministerial dessa igreja ou qualquer outra igreja não é medido por números, mas por fidelidade. Igreja, florescer, em nome de Jesus, que nós venhamos nos manter fiéis ao Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Que nenhuma proposta do mundo guine ou gire a nossa direção, que Deus tem nos chamado, o caminho que Deus tem nos chamado, amém? Seja a proposta que for. Pastor, acho que está no tempo da gente comprar um terreno e para um local maior, mas que nenhuma proposta vem. Imagina, chega um político aí com muito dinheiro e oferece para a gente o terreno. Só que eu preciso de 10 minutinhos lá no palco da igreja, para ter os aplausos, para tirar umas fotos, fazer um vídeo, que isso não seja aceito no nosso coração. Eu creio que Deus, de alguma forma, pode estar nos chamando a ter o nosso localzinho, um local maior do que esse, ter a nossa casinha,
mas não será quebrando princípios e fidelidade com o Senhor. Um dia desse, um homem que não representa essa igreja, mas um homem que é dessa igreja, que tem uma certa influência nessa igreja, chegou para mim e disse: pastor, eu tenho uma solução. Estou vendo aí que vocês estão pensando em comprar um terreno, e terreno de redenção está tão caro. Eu tenho a solução. Marcou uma reunião comigo, eu estou interessado. Que solução é essa? Glória a Deus, resposta do Senhor. Olha, pastor, é só você se conveniar à nossa igreja. Nossa igreja tem muito dinheiro. Nunca falei isso aqui, nunca falei nem para meus líderes isso. Só se conveniar aqui a essa igreja. Eu falo com o pastor, eu tenho acesso a ele. Ele está nesse processo de pegar algumas igrejas, de expandir mais. E a nossa igreja tem muito dinheiro, compra fácil para vocês esse terreno. Não vai ser por aí, igreja. Não vai ser dessa forma. Não vai ser algo que o Senhor tem nos chamado, não vai ser apressado com fórmulas humanas. A gente pode até ficar no zero, não ter bens, mas a fidelidade ao nosso Deus é inegociável. Amém? Você pode até estar no zero ainda. Pastor, você falou de namoro aí, eu estou no zero. Você pode até continuar no zero. Em nome de Jesus, mas a sua fidelidade, eu vou lá fora buscar. Vou quebrar princípios do Senhor para ter. Não caia nesse laço em nome de Jesus. Ah, pastor, eu quero crescer financeiramente, aí eu vou agora começar a arranjar meios, vou ganhar 3 rendas diferentes, duvidosas. Não faça isso em nome de Jesus. Não quebre princípios para ter sucesso, porque isso é um caminho de fracasso. No Senhor, no Deus Todo-Poderoso, você pode até ter uma vida escassa, não ter visualizações ou conversões que nem Jeremias não teve, mas se mantenha fiel ao Deus Todo-Poderoso, porque ele foi um homem, um profeta de sucesso, porque simplesmente cumpriu o chamado do Senhor na vida dele. Não baseie a sua vida por resultados humanos, em nome de Jesus. Para que é que o Senhor tem te chamado? Cumpra o chamado do Senhor na sua vida. Tem um outro homem de sucesso na Bíblia, o nome dele é João Batista. De muito sucesso, e quem diz isso não sou eu, é Jesus. Mateus 11, verso 11, Jesus diz: entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Sucesso ou não? Sucesso. Ninguém maior do que o cara. O próprio Cristo dizendo isso. Sim, Jesus dizendo isso. Então ele tinha sucesso ou não, igreja? Sim ou não? Agora, qual foi o sucesso dele? Não, certamente ele não tinha casa. Se você ler a Bíblia, você vai ver. Ele não tinha boas roupas. Ele não tinha uma conta bancária gorda. Não tinha um celular de última geração. O sucesso dele não foi esse. Ele pregava no deserto, no meio do sol. E ele começou a juntar multidões. Então o sucesso de João Batista foi conseguir essas multidões, diferente de Jeremias, que ficou no zero. João Batista tinha multidões. Então o sucesso dele foi esse, sim ou não? Não. Marcos capítulo 1, verso 4 diz assim: assim apareceu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém iam até ele. Muita gente, multidão indo até esse cara. Então o sucesso dele é esse? Não. O sucesso dele, João capítulo 1, verso 35. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ele aponta. Está vendo aquele cara ali? É o Cordeiro de Deus. Verso 37. Olha o sucesso dele. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. O sucesso de João Batista foi perder seguidores para Jesus. O sucesso desse cara que tinha multidões, que estava indo até ele para ser batizada, para escutar a palavra dele, foi no momento oportuno, quando Jesus se levanta, ele olha: não é mais sobre mim, convém que eu desapareça. Olhem para aquele, olhem para o Cordeiro, olhem para o Cristo amado. Ele é o Cristo que veio resgatar nossa alma. O sucesso desse homem foi perder seguidores para Jesus. Desaparecer, não ter tanta gente. Nós vivemos numa geração do ego, que quer cada vez mais pessoas perto da gente. Perca seguidores apontando para Cristo em nome de Jesus. Esses últimos dias resolvi usar minhas redes sociais para pregar a palavra de Deus. Como um bom resultado do primeiro mês, perdi 26 seguidores. Glória a Deus. E eu só lembrei de João Batista. Amém.
Se não estão gostando, provavelmente está incomodando de alguma forma o que eu tenho dito. Perca seguidores. Tem muito crente querendo acumular amigos e por conta disso silenciando Cristo. Tem ou não tem? Tem muito crente se dosando no trabalho e por conta disso a moeda de troca é não falar sobre Jesus. Tem muito crente querendo ser popular, mas por conta disso parou de apontar para Jesus. Você tem, para ter sucesso em Cristo Jesus, voltar a apontar para o Cordeiro de Deus. Eu posso até perder, eu posso até ser despedido, eu posso até ter menos amigos, eu posso até não ter esse relacionamento, eu posso até não ter essa paz, a calmaria aqui nesse ambiente, mas não deixe de apontar para Jesus, em nome de Jesus. Aponte para Cristo constantemente. Em nome do convém que Jesus cresça. Esse local aqui, esse ambiente, tem que ser um ambiente onde Jesus é único nesse lugar. Que nenhuma vida possa disputar a atenção com Jesus. Amém? Essa igreja aqui é muito bem educada. E muito disso tem a ver com o meu perfil. Eu não sou esse cara de chamar muita atenção. Naturalmente eu fui feito assim. Não sou um cara de tocar tantas mãos. Tento melhorar da minha forma. Entendo que é um desafio meu. Esses dias o Gui me disse, pastor, tem um pessoal aí, uns amigos meus, que chamaram o senhor de besta. E aí ele olha, ele não é besta não, cara, ele é gente boa, é porque o jeito dele é assim mesmo. Muito bem, Gui, me defenda lá, não sou besta não. Às vezes eu estava até dizendo para ele, na maioria das vezes, antes do culto, eu estou no cantinho sentadinho ali, porque eu me concentro muito para a palavra, e eu fico meditando em cada ponto, lembrando de textos, versículos, os exemplos, essas coisas. E às vezes eu estou aqui, mas não estou aqui, eu estou com o pensamento na palavra ainda. Não, pastor, mas mesmo assim você tem que ser simpático, estar conversando com todo mundo. É a minha maneira de funcionar antes da palavra, depois eu estou mais leve, mais livre. Não, mas tem que mudar isso. Eu vou te dar uma oportunidade aqui, para você ver como é que você fica antes de uma pregação. Então é meditar sobre isso. É entender que, olha, convém até que eu desapareça cada vez mais, mas que eu não deixe de apontar para Jesus. Os testemunhos de batismo que tem aqui na igreja, eu fico olhando e tentando escutar e ver Jesus em cada frase, porque convém que cada vida testemunhe sobre Cristo e não sobre uma igreja. Que bom que a igreja foi uma porta, foi um caminho, mas você tem que chegar a Cristo. Tem que chegar a Jesus nesse lugar. E eu fico aqui nos testemunhos querendo ouvir sobre Jesus, sobre o encontro dela não com a instituição, com a igreja, com a forma de pregar da igreja, a iluminação. Os jovens aqui são bacanas, mas cadê Cristo? Cadê Jesus nesse testemunho? Porque nós precisamos encontrar Jesus, que Ele cresça cada vez mais no nosso meio, que nós sejamos uma geração que vai perder algumas coisas, mas apontando para Cristo, porque o sucesso em cada homem, em cada mulher, é ser como João Batista, desaparecer. Amém? Desapareça, em nome de Jesus, apontando para Jesus. Isso é o sucesso verdadeiro. Terceiro homem, o sucesso do apóstolo Paulo. Paulo, ele teve sucesso, sim ou não, igreja? Pelo amor de Deus. É um dos caras que eu quero agarrar Cristo, agarrar Jesus lá, depois de um tempo. Aí eu vou para Paulo, conversar com esse cara, entender sobre a vida dele, entender tudo que ele viveu. Só que o sucesso de Paulo, olha que louco o sucesso desse cara. Antes de Jesus, a vida dele era, aos olhos do mundo, de sucesso. Filipenses 3, 4, ele descreve um pouquinho da vida dele e diz assim, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu, estava na classe de fariseus, respeitados, admirados. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, tinha influência, tinha poder político, autoridade, as pessoas escutavam os relatos dele. Quanto à justiça, que há na lei, irrepreensível. Ele era de uma cidade de Tarsos, nessa cidade conhecida pela educação, então provavelmente ele teve uma educação muito boa. Fariseu, respeitado. Se ele perseguia os cristãos, ele era ouvido, tinha influência, tinha contato, sim ou não? Não era qualquer homem. Ele era um cidadão romano, o livro de Atos, ele se defende dessa forma. E ele diz que era desde nascença, então provavelmente o pai dele conseguiu essa cidadania romana e passou para ele. Respeitado, conhecido, honrado, tudo isso antes de Jesus. Para o mundo, um homem de sucesso. Acadêmico, religioso, status, vivia bem, uma família rica, cidadão romano, tudo isso. Só que ele conhece Jesus. Só que ele tem encontro com Cristo.
E o reino de Deus é diferente. O sucesso com Deus é diferente. Como é que foi a vida de Paulo depois de Jesus? 2 Coríntios, capítulo 11, verso 23, ele vai descrever um pouquinho da vida dele. Tem um resumão aqui. Verso 23 diz assim: são servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigo dos assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos nas cidades, perigo no deserto, perigo no mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, talvez o pior de todos, que isso aqui eu conheço de perto, eu enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas, açoite, nudez, fome, sede, naufrágio, pedrada, tudo isso depois de Jesus. Mas Paulo é uma pessoa de sucesso, sim ou não? Sim. Então a sua vida difícil não define se você é fracassado ou tem sucesso, amém? Porque o sucesso de Paulo foi não buscar escapar das dores, mas se manter firme na vontade de Deus. Em nenhum momento a gente vê Paulo negociando aqui: Deus, me disse vai ter naufrágio dessa vez, já foram 2, vai ter o terceiro. Não, eu tenho que ir, eu vou. Deus, será que vai ter perseguição em Jerusalém? Vai sim, vai ter. E é o que é que ele faz? Não, vai para Jerusalém, sabendo que ia ter perseguição lá. E ele não fugia do chamado do Senhor para a vida dele, porque ele entendia que o sucesso maior da vida de qualquer homem é estar no centro da vontade do Senhor. Não é ter uma vida confortável. Repete comigo: eu não fui chamado para ter uma vida confortável. Não foi esse o chamado do Senhor para a sua vida. Não foi. Talvez existam Paulos aqui no nosso meio. Já tem um aqui na minha frente. Mas talvez existam Paulos que tenham esse chamado de dor. Pastor, e depois que eu decidi por Jesus, pelo amor de Deus, que negócio é esse? Nada dá certo na minha vida. É um acosto, perdi o emprego, é doença, é perseguição. Paulo está descrevendo a minha vida aí. Daqui a pouco sou eu. Bem-vindo. Talvez Deus está te moldando para um tempo de sucesso, não segundo o mundo, mas segundo a vontade do Senhor para a sua vida. Depois disso tudo, ele escreve em Filipenses 3, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de quem? De Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para ganhar a Cristo. Meu amado, fica firme. Está acochando? Se é Deus que está acochando a sua vida, se não é consequência de escolhas erradas, pecados na sua vida, é Deus, é a mão do Senhor acochando a sua vida, fica firme. Hoje você tem Cristo. Vai passar um tempo de liseira, mas você tem Cristo. Um tempo de perseguição, mas tem Cristo. 3 anos de pastor eu tenho. Pouco tempo. 3 anos de bênção sem fim na minha vida. Muito bom viver tudo que a gente está vivendo. Nunca imaginei viver tudo isso que a gente tem vivido aqui. Curas, milagres, sinais, salvação, restauração, renovações no nosso meio. Mas, meu amado, 3 anos de tribulação na minha vida. 3 anos de coisas que eu nunca imaginei viver, ouvir, fazerem comigo. Mas tudo isso, em nome de Jesus, que Deus conserve o meu coração fiel ao chamado do Senhor para a minha vida, que é ganhar Cristo, estar no centro da vontade dEle. Para, meu amado, de fugir do teu chamado, por conta das dores, amém? Pastor, mas foi pedra, amém, é pedra. Pastor, mas é escassez, amém. Mas é fome, amém. Mas é sede, amém. Não fuja do seu chamado. Isso vai te levar a uma vida de fracasso, alívio na terra, mas dor depois dessa vida aqui na terra não vale de nada. Porque para ter sucesso no reino de Deus, Paulo também entendeu que é preciso aprender a aceitar os nãos de Deus.
Deus nem sempre vai responder com sim a sua oração. Você pode dar uma glória a Deus? Nem sempre. Que bom que Ele não responde com sim todas as nossas orações. Esse Paulo aqui, o lenço dele curava pessoas. Atos 19, verso 11 e 12 diz isso. Que as pessoas tocavam. Deus fazia milagres extraordinários por meio das mãos de Paulo, de modo que até lenços e aventais que ele usava eram levados aos enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Um lenço. Lembra da toalhinha do pastor que a gente brinca aqui? Lá era um negócio diferente. Milagre, libertação espiritual, com uma peça que Paulo usava. Sim ou não? Cura para vidas. Mas esse mesmo Paulo, que a toalhinha dele curava vidas, ele não foi curado. Gálatas capítulo 4. Ele teve provavelmente malária, numa das viagens dele, na região da Galácia. Teve a malária, uma das consequências é problema na visão, afeta a visão. Gálatas capítulo 4, verso 13. Olha a consequência de Deus ter trazido uma doença para ele, não o ter curado. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Porque eu estava doente, foi que eu cheguei e fiquei aqui na terra de vocês por um tempo. Porque eu não conseguiria manter minha viagem, porque eu já não estava enxergando. Verso 14, embora a minha enfermidade lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo, nem com desdém. Pelo contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que aconteceu com a alegria de vocês. Asseguro-lhes que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Ou seja, por conta de uma doença que Paulo certamente orou para Deus o curar e Deus não o curou, ele fundou igrejas na região da Galácia. Sucesso. Repete comigo: doença gera sucesso. O reino de Deus é louco, é loucura para o homem. Talvez você está doente. Pode ser que Deus está gerando um tempo de sucesso na sua vida, através da dor. Nem sempre é um alívio. Eu queria te prometer outra coisa. A minha carne, o meu eu amaria ter uma pregação aqui de alívio para a igreja. Mas quem fala é a palavra. Deus não promete te livrar, porque talvez essa dor vai trazer e proporcionar um tempo de sucesso na sua vida. Quantas vidas não vêm para a igreja porque estão apanhando, estão na dor, e aí finalmente abrem os olhos para o Senhor. Então o sucesso de Paulo veio dele aprender, que o não de Deus sempre tem um propósito maior, sempre terá um propósito maior, sempre. Repete comigo: o não do Senhor sempre tem um propósito maior, sempre. Não é à toa. 2 Coríntios 12, ele tem um espinho na carne, ele ora. Sabe o que acontece? Deus não retira, Deus não cura, Deus não tira o espinho. Deus olha para ele no verso 9 e diz: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder, o meu sucesso se aperfeiçoa na sua fraqueza. Em nome de Jesus, fique em paz. Se Deus está te dizendo não há algum tempo, fique em paz. Seu sucesso ele pode estar escondido no não milagre, no não alívio. Seu sucesso pode estar escondido nesse tempo de escassez dentro de casa. Esses dias um irmão conversou comigo: pastor, eu saí do meu trabalho. Eu, que pena, irmão. Por que saiu? Porque não, pastor, eu saí porque lá não era ambiente mais para mim. Eu sou de Jesus, não fazia mais parte daquilo ali para mim. E começaram a me perseguir. Indireta, brincadeirinha, coisa do tipo. E falando por trás de mim. E eu resolvi: não vou ficar mais aqui. E saí. E Deus vai prover. Talvez um tempo de escassez esse irmão vai passar. Mas um tempo de sucesso em nome de Jesus. Não tendo, perdendo, mas vendo a provisão do Senhor, sendo moldado em nome do Senhor Jesus. Mateus 5, o verso 11 diz: felizes serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Como você tem reagido diante do não de Deus?
Deus, eu vou para Orlando. Como é que você tem reagido quando Deus está te dando um não? É noite de você, nessa noite, dizer: Deus, me perdoa. Eu quero ter um coração suficientemente do reino para entender que o não do Senhor pode ser a melhor porção do Senhor para a minha vida. O melhor tempo do Senhor na minha vida. Tem um quarto homem chamado Oséias. Esse aqui é pesado. O sucesso de Oséias. Olha que homem de sucesso. Antes de entrar na história dele, eu preciso contar o contexto. Imagina. Qual a visão? Sendo sincero. Quem tem filho, homem aqui, diga eu. Certamente você em algum momento vai orar pelo casamento do seu filho. Deus deu uma boa esposa a ele. Olha o contexto aqui, na época, hoje também, na época. Imagina um pai que oraria a Deus que o meu filho se case com uma prostituta. Alguém ora dessa forma? Dificilmente. Na época, a prostituição, e ainda hoje, justamente, a profissão do pecado, da carne. A mulher que vive nessa vida é tratada à margem da sociedade, de lado na sociedade. O homem, uma sociedade olha para o homem: não, eu vou me queimar me envolvendo com essa mulher, não me envolvo, não vou me queimar com isso. Nessa época, a honra do homem estava ligada à fidelidade da esposa. Muito isso aí, hoje em dia também. Isso é muito forte. Olha como, o que é o tempo de sucesso para Oséias? Deus olha para ele, Oséias capítulo 1, verso 2, diz assim: quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, o Senhor lhe diz: quer profecia para a sua vida? Diga: fala, Deus. Não, estou brincando. E ele olha para Oséias e diz assim: vá, tome uma mulher adúltera e tenha filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Deus pede que ele, a esposa dele, que ele vai escolher para a vida dele, seja uma prostituta, uma mulher adúltera. E o que é que ele faz, igreja? Obedece. Não questiona, simplesmente obedece. Capítulo 2. Essa mulher chamada Gomer abandona ele, volta para a vida dela. Como é que fica a cara de Oséias? A reputação que já não era tão boa para o mundo, mas excelente para o Senhor, obediência ao Senhor. Está vendo? Te deixou, eu te avisei. A mãe dele chegou para ele e disse: olha, menino, deixa de ser burro, eu te avisei. Certamente a mãe dele deve ter falado isso. Essa não era mulher para você, meu filho. Tá aí, eu avisei, tá aí, tá de novo no mundão. Capítulo 3, o que é que Deus olha para ele e manda? Oséias, vá lá, busque ela, a perdoe. Olha o sucesso desse homem. Verso 1 diz assim: o Senhor me disse: vá, trate novamente com amor a sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. O sucesso de Oséias, meu amado, foi não colocar a opinião dos outros acima da vontade de Deus. Difícil, preconceitos, julgamentos da família, fora da família, da sociedade, mas é Deus que está pedindo, eu vou lá e faço. Não se preocupar tanto com a opinião dos outros, que vão dizer lá fora, e a minha reputação. Sucesso no Senhor é quebrar-se por inteiro. Reputação, história, o que quer que seja, mas cumprir a vontade do Senhor na sua vida. Meu amado, o que é que você tem deixado de fazer por conta da opinião dos outros? Isso é uma vida de fracasso. Você é fracassado se você está deixando de fazer algo, porque os outros, algo do Senhor, claro, porque os outros vão falar A ou B contra você. Quer vida de sucesso, sim ou não? Escute a voz do Senhor e somente a voz do Senhor. Podem falar o que quiser, podem escrever o que quiser contra você, não importa. Essa igreja aqui é uma igreja de portas abertas. Todo pecador é bem-vindo nesse lugar. É ou não é, igreja? É ou não é, igreja? Em nome de Jesus, vai ser amado, acolhido, abraçado nesse lugar. É claro que a gente não negocia o abandonar, o tomar a cruz, o morrer para si mesmo, o viver com Jesus.
Mas seja quem for, igreja, entrar nesse lugar, não importa, pastor, e a reputação da igreja está vindo fulano para cá, o casal tal, coisa do tipo. Pouco me importa o que vão falar lá fora. Amém, igreja? Pega na mão, abraça, arranja um lugar para a pessoa, deixa ela ouvir, escutar o evangelho de vida, o evangelho que transforma, em nome de Jesus. Não é papel nosso se preocupar com o que vão falar lá fora. A gente vai viver preso. Deixa vir as pessoas nesse lugar. Porque o sucesso de Oséias também veio de permitir que Deus tivesse o controle total sobre a vida dele. Deus te chama nessa noite a ter uma vida de sucesso. E parte disso é entregar sua vida completamente a Ele. Amém? Jesus é o teu Salvador, amém? Mas Ele também é o teu Senhor. O Senhor é aquele que reina, é aquele que manda. É entregar o controle total. Deus, eu não sei o que vai acontecer próxima semana, não faz sentido para mim. Como é que eu vou me manter, como é que eu vou me sustentar? Mas Deus está nas tuas mãos. Deus, o Senhor pediu para eu casar com ela, uma vez casei, ela me abandonou, voltou para a vida antiga dela. O Senhor está pedindo para eu ir de novo, eu vou lá, eu obedeço. Esse é o coração de Oséias, que seja distribuído aqui no nosso meio. Não questionar mais o Rei dos Reis, o Senhor da nossa vida. É Deus ter o controle total. Tem muito crente que trata Deus como seu Uber. Deus para o carro, é o teu motorista, mas você quer dizer para onde que quer ir. Deus está muito mais ligado ao seu piloto de avião. Que você vai e entra, já tem um destino para você. Te leva às alturas e de lá Ele tem um controle total. Prestou atenção que quem já andou de avião vai lembrar. A gente não vê o piloto, é ou não é? Mas escuta a voz dele. A voz do Senhor está na palavra. E Ele tem uma visão melhor do que a nossa. Porque a gente está vendo a cadeira à nossa frente, Ele está vendo o todo. Está vendo tudo. E de repente vem a turbulência, a gente está aqui atribulado. Meu Deus, o que está acontecendo? E Ele lá está tranquilo. Porque eu já passei por isso outras vezes, eu estou no controle. Nosso Deus, você tem que entrar e dizer: Deus, o Senhor está no controle, eu entrego minha vida nas tuas mãos. O Senhor sabe o que é melhor para mim. Uma vida de sucesso é uma vida que entrega nas mãos do Senhor o controle da sua vida. Lembra lá, para a gente terminar, a definição de sucesso. Sucesso é ter o resultado esperado. Amém? Eu espero sinceramente que a partir de hoje você mude o que você espera da sua vida. Pastor, a minha vida tem que ser com muito dinheiro. Talvez você se ache um fracassado. E Deus não te prometeu isso. Talvez na sua relação com Deus você está pensando e esperando coisas que Deus não promete. Que não é o evangelho do Senhor. Sucesso é ter o resultado esperado. Mas o resultado esperado tem que ser de acordo com o coração de Deus. Com a vontade do Senhor para a nossa vida. Tem um texto que eu juro. Eu vou chegar lá para Jesus. Jesus, aqui o Senhor estava falando de pastor, não era? O Senhor não quis dizer que era líder religioso, mas ele descreve, Mateus 7, 21. Olha o resultado desses caras aqui. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, no dia do juízo final: Senhor, Senhor, pastor, profetiza? Sim ou não? Não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Aqui na terra teve uma vida de sucesso, sim ou não? Imagina um cara que tem um pacote completo, expulsa demônio, faz milagre e profetiza. Aos olhos dos homens é uma igreja abençoada, sim ou não? Profeta do Senhor. Só que ele não tinha o coração do Pai, não estava ligado no resultado, o resultado dele. Então verso 23, então lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam mal. Vida de fracasso. Expulsava, falava, agia, curava, ensinava, mas não tinha o coração do rei no seu coração. O rei não reinava na sua vida. Não era obediente de vontade e de coração ao Senhor. Última coisa, o maior sucesso de qualquer homem é ter a certeza que vive debaixo da vontade de Deus. Amém? É o maior sucesso. Você pode ter papel de energia atrasado, diga misericórdia. Está no centro da vontade do Senhor, meu amado. Não fez gato para manter a energia? Glória a Deus, não fiz gato, pastor. Amém.
Sucesso, parabéns, vai ter energia cortada, mais uma vida de sucesso. Pastor, eu estou vivendo aqui com migalhas, com um pouco, eu tenho 3 camisas aqui para vir para a igreja. Amém, não precisou roubar, não precisou mentir, não precisou tomar de ninguém, amém. Vida de sucesso, é na escassez, vida de sucesso. No centro da vontade do Senhor. Pastor, meu casamento é tão difícil. Como eu vou ser submissa ao meu marido? Mas a palavra diz para você ser. Aguento, oro, no tempo do Senhor vai acontecer, amém. Vida de sucesso, submissão à palavra do Senhor, ao cabeça na sua casa, em nome de Jesus. Pastor, dores, perseguições, perdi meu emprego, eu sou um fracassado. Foi por conta de Jesus? Parabéns, parabéns, igreja. Vida de sucesso do Senhor na sua vida. Está no centro da vontade do Senhor, vai valer muito a pena, porque a nossa vida não se resume a essa, amém? Daqui a pouco fica tudo para outras pessoas, para outras vidas, outras gerações. Mas você tem que fazer algo para o reino. Lá no céu nós teremos 2 grandes surpresas, porque Deus descreve aqui para mim, claramente, um profeta do Senhor, um pastor cheio da unção aqui. E esse cara vai ou não vai para o céu? Não vai. 2 grandes surpresas. Primeiro, quem você jurava que ia estar lá, não vai estar. Cadê meu pastor? Esse aqui não, certo? Um outro pastor aí. Cadê meu pastor? E por aí procurar e nada. Não foi. Meu Deus, eu jurava que ele ia ter o resultado esperado. Não teve. Porque não teve sucesso no Senhor. Não viveu no centro da vontade do Senhor. Segunda surpresa. Tinha vida que você jurava que não ia estar lá. Vai estar lá. E vai viver numa casa melhor que a sua. Porque viveu no secreto, debaixo de dor, mas um coração centrado e rendido ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Em nome do Senhor Jesus, igreja, não negocie. Está no centro da vontade do Senhor. Quer uma vida de sucesso? Diga sim, Pai, seja feita a tua, aqui na terra como é feito nos céus. Amém? Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Vamos orar um pouquinho? Que Deus nos dê esse coração de Oséias. Que Deus nos dê o coração de Paulo, de João Batista, de Jeremias. Que a nossa fidelidade não esteja ligada a resultados, a números. Peça ao Senhor, não desconecte dele agora. Toca no seu coração. Peça a Deus que eu tenha sucesso no reino de Deus, Pai. De que vale ter sucesso aqui nessa terra, amado? E no final das contas você ficar para trás. De que vale ter aplausos aqui nessa terra? E no final das contas Deus não te conhecer. De que vale você ter muita abundância de bens, dinheiros e recursos aqui na terra, mas ser miserável aos olhos do Senhor? De que vale? Que Deus nos dê um coração do reino, para desejar o que Deus deseja, para estar feliz com os nãos do Senhor, para aceitar a vontade dele na nossa vida. Peça a Ele. É um tema difícil, porque nós queremos conforto, luxo, status. Mas peça ao Senhor de maneira humilde. Peça, Deus, me dê um coração do reino, Pai, me dê. Que não esteja ligado, meu Deus, ao sucesso do mundo, ao resultado do mundo. Mas que o Senhor nos dê e derrame no nosso coração aqui, meu Deus, um coração que não espera resultados aqui dessa terra, meu Pai. Mas um coração, meu Deus, de Jeremias, que vai continuar firme na Tua palavra, cumprindo o nosso chamado, meu Pai, e não negociando, meu Deus, o que quer que seja. O Senhor nos chamar, meu Deus, para ficar no zero, que nós possamos ir, Pai. Se o chamado do Senhor é esse, que a gente não questione, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê um coração de João Batista, Pai, que nós iremos desaparecer, Pai, aprontar para o Senhor, perder seguidores, meu Pai. Tudo isso, meu Pai, para que Cristo cresça no nosso meio, para que o Senhor seja rei, seja entronizado e seja exaltado acima dos nossos nomes. Quebra o nosso ego, quebra o nosso conforto, o nosso eu, meu Pai, em nome de Jesus. Quebra, meu Pai, tudo que tem, meu Deus, de alguma forma tomado o Teu lugar na nossa vida. Nos dê um coração de Paulo, que não vai estar pegado ao conforto, aos aplausos, ao título,
ao cargo que temos, mas que vai considerar tudo isso como esterco e amar a cruz de Cristo acima de todas as coisas, que seremos perseguidos, maltratados, não teremos orações respondidas, meu Pai, apedrejados, mas firmes e fiéis à Tua palavra, à Tua vontade, de maneira inegociável, Pai. Nos dê o coração de Oséias, Pai. Por mais difícil que seja o pedido do Senhor, que a gente obedeça sem questionar, Pai. Que a gente vá e faça, que a gente não se preocupe-se com a opinião do outro, meu Pai, com o que o outro vai achar, o que o outro vai dizer, que a gente diga sim à Sua vontade, Pai eterno. Sim, Deus, o que importa para nós é a vontade do Senhor, é o que o Senhor vai achar das nossas ações, Deus. Nos dê um coração redimido, restaurado. Tira o mundo de nós, tira o mundo da nossa mente. Tira essa pregação do mundo aí de sucesso seja quebrada no nosso meio. Tira de nós, meu Pai, que a gente faça a Tua vontade, em nome de Jesus.